Olá, sejam bem-vindos a este momento. Vamos falar de como nós podemos flexibilizar os benefícios e atender à legislação. Então, nós precisamos conhecer as regras e a Metadados tem uma solução para mostrar para vocês. E também a gente tem que pensar na interação que nós temos dentro da nossa empresa. Vai ser um momento bem importante, um momento de reflexão, de detalhes sobre esse tema e para que possamos também olhar para os nossos sistemas e para a forma como nós conduzimos isso dentro da nossa organização. Então, meu nome é Marta Pierina Verona, eu sou formada em gestão de pessoas, algumas pessoas já me conhecem, de vez em quando eu apareço por aqui. Eu tenho pós em Direito, digo que eu sou uma eterna aprendiz, também sou especialista em social e legislação. Eu já atuo nessa área há mais de 20 anos, eu construí alguma experiência, algum conhecimento. Já trabalhei em escritório contábil também. Aqui na Metadados, eu sou consultora de aplicação Master. E eu também me aventuro fazendo podcast pelo Portal Contábeis, onde eu falo sobre carreira em tópicos. Então, é interessante. E também sou professora nos cursos de MBA. Então, Pierina vem exatamente, é o nome da minha avó, e que eu carrego com muito carinho. Então, é Marta Pierina Verona, um nome aqui, e que eu construí, eu falo sempre em profissão e carreira, né? A gente tem uma profissão e ao longo da minha jornada eu consegui também construir uma carreira com tudo que eu vivenciei e trabalhei até hoje. Agora eu vou chamar para que faça a sua apresentação o nosso querido Jefferson, meu colega de trabalho. É uma honra estar aqui com você. Boa tarde, Marta. Boa tarde, pessoal. Me apresentando um pouquinho aqui, sou o Jefferson Silveira, trabalho na Metadados aí há cerca de 4 anos. Hoje atuo na área de vendas e trabalho com recursos humanos há cerca de 13 anos. E tenho características aqui, né, da minha inquietude, do meu otimismo, que vem principalmente pelo meu gosto pelos esportes. Então, eu sou apaixonado por basquete, futebol, e são aprendizados que a gente leva, assim, né? Eu joguei muito na minha infância e tal, e isso acaba fazendo com que a gente tenha um interesse muito grande por explorar, né, Marta? Conhecer áreas diferentes dentro daquilo que a gente trabalha no dia a dia. Olha que interessante, Jefferson. Quando a gente pensa em esporte, né, desafio, quem gosta disso realmente se desafia, né? Porque realmente a gente tem que ter muita dedicação, né? Exatamente. Então, eu tenho 2 animais de estimação, que são os meus companheirinhos aqui, o Tufão e o Pelé, que eu gosto sempre de contar a respeito disso também, porque fazem parte aí do nosso dia a dia. É importante a gente se conhecer um pouquinho melhor. Espero que a gente consiga trazer bastante conhecimento para o pessoal através dessa nossa conversa, né? E é interessante a tua apresentação, comparando com a minha também, porque aqui temos perfis diferentes e a gente não consegue, dentro de uma empresa, atuar com uma receita de bolo pronta, né? Cada pessoa possui características, cada pessoa possui um estilo, né, Jefferson? E quando a gente olha para benefícios dentro da empresa que a gente atua, a gente também precisa olhar dessa forma, né? Cada empresa é única. E não existe uma receita de bolo pronta. Por isso que a gente tem que conhecer a empresa onde a gente atua e, a partir dela, tomar ações, né? E eu já estou aqui na Metadados, Jefferson. Há 18 anos eu completo agora no dia 9 de maio. Então, estou atingindo aqui a maioridade. Acho que eu vou estar um pouco mais apta. Então, Jefferson, quando a gente pensa em metadados, aqui a gente trabalha sempre com RH em sintonia, né? A gente sempre tem algo mais próximo, completo, em sintonia com o cliente, em sintonia com você. Isso para a gente aqui é muito importante. Por isso que nós temos aqui soluções completas para o RH e a gente sempre pensa aqui em algo inovador. Então, nós já estamos aqui no mercado há mais de 35 anos, nós temos mais de 260 colaboradores, então é uma empresa que detém um bom quadro de funcionários, né? E nós estamos aqui, marcamos presença em todo o território do Brasil. Então, isso é que realmente nos faz diferentes também, porque quando a gente atende a diversos estados, a gente também aprende um pouco mais sobre a cultura, um pouco mais da dinâmica e como nós funcionamos, porque o nosso Brasil é imenso. E também quando nós pensamos em produtos, né, Jefferson, fale um pouquinho aqui do que a Metadados tem e oferece. Aqui a gente tem a representação, né, Marta, dos nossos produtos de forma geral, sendo que o CIR, nosso Sistema Integrado de Recursos Humanos, compreende aí
toda a dinâmica de departamento pessoal e também de gestão de pessoas. Então, a gente tem módulos aí de folha de pagamento, controle de ponto, controle de benefícios, toda a parte também de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, da qual a gente favorece aí o RH dentro dos processos, que a gente sabe que alguns são muito burocráticos e aqueles que também são voltados ao desenvolvimento humano. A gente tem também a nossa solução Vibe, que está totalmente direcionada para liderança, desenvolvimento humano, performance, gestão de talentos. Skill, que é a nossa solução de recrutamento e seleção, é uma solução com recrutamento inteligente, justamente focando nos processos mais simplificados para a área de recrutamento, né, com inteligência artificial, uma série de fatores para otimizar também para o pessoal de recursos de recrutamento e seleção. Feedlover, nossa solução de benefícios flexíveis, um dos pontos que a gente vai conversar bastante hoje. E Madu, que é a nossa solução de saúde ocupacional, muito voltada para clínicas, né, de saúde ocupacional aí no dia a dia. Então, Jefferson, quando a gente pensa em sistema, cada vez mais nós precisamos de ferramentas inteligentes, né, que otimizem o nosso dia a dia, porque hoje nós não temos muito tempo. E eu acho que o nosso tempo é tão precioso e nós precisamos gastá-lo com análises, com gestão, e não com aquela rotina de digitar e fazer. E por isso que quando a gente pensa em benefícios espontâneos, benefícios flexíveis, a gente vai para o salário, a gente pensa em benefícios, a gente vai para o PAT, a gente pensa em plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. Quais são os benefícios obrigatórios? E a gente pensa em remuneração. É um universo grande, daí a gente vai montando uma cesta, né? E o que eu posso oferecer nessa cesta dentro da empresa onde eu trabalho? Será que essa cesta de benefícios serve para todos os colaboradores? Ou se eu tenho vários estabelecimentos, com N convenções coletivas, aí eu começo a pensar, e daí eu penso, nossa, nem tudo serve para todos e cada região é uma região. Então, quando a gente diz assim, estou presente em todo o Brasil, a cesta de benefícios que eu tenho aqui na unidade de Caxias, possivelmente ela é diferente da cesta que eu tenho na unidade de São Paulo, se lá no acordo convenção coletiva eu tenho algo diferente. Eu também preciso ver o que é mais benéfico em cada uma das regiões e também eu preciso ter sempre a garantia do que é obrigatório. Isso eu não posso retirar do meu empregado. Então, é o cuidado, né, Jefferson, que a gente tem ao parametrizar um sistema e ao ter isso, essa política e olhar para o benefício flexível dentro da nossa empresa. Exato. A gente olha, né, Marta, para essa nuvem de palavras e a gente fica pensando justamente nas complexidades que existem dentro de cada um desses recursos, né? E a gente vai justamente tentar ajudar cada um dos nossos ouvintes aqui em relação a como contribuir para que isso se torne uma construção um pouco mais simples, né? Exato, Jefferson. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa elaborar uma política de remuneração. É uma dica que nós deixamos aqui. Por quê? Porque quando eu tenho que saber o que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que eu posso trocar pelo quê, e se eu trocar, qual é o reflexo. E que também tudo que eu ofereço precisa transitar pela folha de pagamento. E essa sopa de letrinhas e palavras se transforma, às vezes, em algo complexo dentro da nossa organização, né, Jefferson? Por quê? Se eu não tenho uma política, isso fica confuso. E eu posso ter ali na frente muitos problemas, né? Então, quando a gente pensa em pontos-chave, a gente coloca aqui como uma premissa básica, né? Eu preciso zelar pelo cumprimento dos benefícios obrigatórios estabelecidos por lei, convenção ou acordo coletivo. Eu preciso estipular regras de concessão dos benefícios espontâneos e eu preciso estar alinhada aos objetivos da empresa. Olha que interessante isso, né? E o mais importante de tudo isso, eu preciso contar com o respaldo do setor jurídico. Então, acho que a maior dúvida e o medo que reside hoje dentro das organizações é da legalidade. Porque eu posso ter um sistema, né, Jefferson, eu posso parametrizá-lo, mas eu, quanto empregador, sou responsável pelo que eu concedo para o meu empregado. E por isso que eu tenho que ter isso muito claro dentro da minha empresa. Porque hoje no sistema, eu posso carregar qualquer valor lá no cartão, mas eu preciso saber qual é o reflexo de carregar este valor lá, e se este valor precisa transitar pela folha de pagamento, e se eu posso vir a ter no futuro
futuro algum problema de uma reclamação trabalhista, reclamatório trabalhista ou de uma fiscalização. Porque, Jefferson, cada vez mais nós trabalhamos com valores totalmente abertos e cruzamentos, porque hoje a folha de pagamento, quando nós transmitimos a remuneração dos nossos empregados, lá no S1200 vem no detalhe de toda a informação que a empresa concede lá e paga para o seu empregado. E se algo faltar lá, eu posso cruzar com outras declarações também. A ECF é uma delas, né? Eu estou contabilizando um valor de PAT, eu estou contabilizando um valor de vale-transporte, não transita nada pela folha de pagamento. Isso, Jefferson, já determina que eu tenho uma inconsistência, né? Então, como é que você visualiza isso? Como é que você hoje conduz isso na tua rotina diária, Jefferson? Marta, são questões que realmente elas precisam ser levadas em conta, né? Eu tenho sempre a obrigatoriedade que as convenções coletivas muitas vezes vão determinar um valor mínimo, por exemplo, um PAT, vão definir, por exemplo, um valor correspondente a um auxílio home office, né? Várias questões que vão me trazer no primeiro momento enquanto RH, situações que eu não posso deixar de pensar quando eu estou pensando em remuneração. E aí, justamente, eu vou ter que construir as minhas condições para que eu consiga justamente equalizar aquilo que é focado em retenção de colaboradores, né? Uma cesta de benefícios, ela é um fator que realmente, muitas vezes, ajuda o RH a manter os seus talentos, né? Porque, poxa, no momento em que eu recebo uma oportunidade de trabalho ou coisas do tipo, eventualmente eu vou avaliar, né? Se a remuneração que está me sendo oferecida, ela está de acordo. Então, é um denominador difícil de se chegar, né? Até que ponto eu consigo trabalhar com esse recurso sem deixar de atender questões legais, mas ao mesmo tempo pensando na realidade, nas particularidades de cada um, como você falou em relação à nossa apresentação, né? É realmente um desafio muito grande que a gente encontra e que cada empresa justamente vai precisar observar o seu cenário, respaldo jurídico para ter essa confirmação e essa construção acaba acontecendo de forma mais simplificada por meio de soluções que vão facilitar isso, né? Perfeito, Jefferson. E quando a gente pensa assim, como é importante sempre ter este amparo, essa base legal, porque daí a gente começa a deixar tudo claro para o nosso funcionário, a empresa passa a ter toda essa regra muito clara e justa, e a gente não fica com medo, né, da informação quando ela chega para o e-social, quando ela chega lá, que é aquele problema futuro que eu possa vir a ter, né? Então, a gente trabalha também de forma proativa e não reativa, né? A gente consegue ali também evitar lá no futuro aquele desgaste com uma fiscalização e que daí a gente pensa, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes, né? Então, quando a gente opta por benefícios flexíveis, o que nós precisamos considerar? Então, a gente tem que olhar tudo, né? Como vocês viram aí, eu vou colocando mais uma opção que eu troco pelo o que, né, Jefferson? Como é importante essa construção. E às vezes ela parece tão complexa, mas quando a gente olha para ela de uma forma diferente, eu penso que ela fica mais transparente e mais clara. E quando o colaborador percebe que ele tem essas opções, né, e que o que ele pode trocar pelo quê e por quê, ele também não se torna mais tão questionador acerca dessas informações ou dos benefícios. E a retenção de talento hoje é o que realmente é um diferencial para as empresas, né? Porque quando a empresa consegue reter seus talentos, ela consegue reter o conhecimento da empresa, ela ganha em qualidade lá no atendimento também, né, Jefferson? Com certeza. Todas as vezes que a gente consegue estruturar melhor essa nossa política de benefícios, a gente vai conseguir atingir mais as necessidades que cada colaborador tem, né? Então, a composição dos benefícios flexíveis, elas vão ser sempre estratégias importantes para que tenhamos aí cada um atendido dentro das suas expectativas. E até, Jefferson, quando a gente elabora um plano de benefícios, eu penso que a gente sempre deve separar em dois grupos, me surgiu agora conversando contigo. São aqueles benefícios legais obrigatórios que eu não posso abrir mão, e são aqueles benefícios que a empresa
oferece, que são o diferencial, comparando com outras organizações, né? E na hora de comparar e reter talentos, é o que faz a diferença, né? Porque o legal, eu não posso retirar. É aquele outro benefício que a empresa oferece a mais, é um plus, é o que dá um diferencial competitivo dela perante as demais organizações também para reter os talentos. Então, é importante olhar isso. Por isso, quando a gente pensa em benefícios flexíveis versus legislação, a gente precisa ter este olhar, porque quando eu faço um crédito lá no meu cartão, seja ele de alimentação ou refeição, isso impede que o pagamento seja feito em dinheiro. E eu também garanto aqui que ele não seja considerado como salário e permaneça livre de tributação. Olha que interessante isso. Então, a empresa tem que ter esse cuidado. E digo mais, né? Isso faz a diferença também quando a empresa é do lucro real, se ela tem um programa de alimentação do trabalhador, que eu consigo abater do cálculo do imposto aquele valor dos empregados até 5 salários mínimos. Agora a gente não consegue mais abater tudo, mas ainda aqueles funcionários com renda até 5 salários mínimos eu posso abater no cálculo do imposto. Então isso é algo que o RH precisa estar atento e que o sistema de forma inteligente precisa também ter essa separação na sua folha, mesmo que caia lá no portal do E-Social, lá nos eventos do E-Social, numa única natureza de rubrica, a gente tem que pensar na inteligência na hora de contabilizar este valor também. E por isso que a gente pensa em cartão multibenefícios, que ele pode, então, receber valores para gasto em mobilidade, né, Jefferson? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui da mobilidade, do que a gente pode ter dentro de um cartão quando nós pensamos em mobilidade ou cultura de home office, ou, por exemplo, alguma coisa que você tem ali na prática do dia a dia. Sim, sim. Quando a gente fala de cartão multibenefícios e a gente fala dessa composição, né, pensando em mobilidade, por exemplo, mobilidade a gente vai utilizar para aquelas questões em que a gente precisa fornecer para os nossos colaboradores meios diferentes daquilo que seria o vale transporte tradicional para que ele chegue até a empresa, por exemplo. Então, aqui serviria para a gente utilizar com Uber, para a gente utilizar com transporte por aplicativo, de uma forma geral, né? Também para que eu possa utilizar num posto de gasolina para abastecimento. Então, eu consigo utilizar isso de uma forma mais flexível dentro dessa estrutura, fazendo, então, com que essa pessoa que não, o vale transporte na sua modalidade tradicional não seja tão interessante, a gente conseguir personalizar, né, de uma forma mais legal. Cultura seria justamente para questões que envolvam aí teatro, estabelecimentos que tenham relação direta aí com o estímulo à cultura de uma forma geral. Então, ele vai utilizar isso em estabelecimentos como uma livraria, teatro, cinema, esse tipo de condição seria onde ele aceitaria, né, onde ele conseguiria utilizar um cartão de multibenefícios. Auxílio home office serve justamente para que a gente tenha ali a composição de materiais de expediente, também questões que envolvam pagamentos de algumas contas, por exemplo, esse tipo de condição aí, né? Luz, telefone, por exemplo, né? Conexão com a internet, esse tipo de tratativa. Interessante, Jefferson, só que para que eu tenha essa carga ali no meu cartão, eu preciso saber o impacto quando eu carrego isso no cartão do meu funcionário, né? Porque a gente tem que assegurar que o valor não será, por exemplo, na hora que tem uma mobilidade de transporte, quando eu tenho um vale transporte, se eu tenho um desconto de 6% do vale transporte, eu não tenho um custo para a empresa, porque daí eu não tenho contribuição previdenciária, eu não falo em fundo de garantia. Porém, quando eu troco um vale transporte por uma ajuda de combustível ou por um Uber, e eu não desconto 6% dele, automaticamente, daquele valor dos 6% que eu não descontei, eu vou ter a contribuição previdenciária. Eu também vou ter o recolhimento do fundo de garantia. Será que a gente faz essa análise quando a gente concede o benefício? Por isso, a gente fala lá na análise inicial, que quando a gente faz a troca, o sistema precisa estar preparado, porque o valor que eu gastei com o Uber precisa transitar em folha de pagamento
com uma forma de classificação para a Previdência e outra forma de classificação para o Fundo de Garantia. O Vale Transporte precisa transitar na minha folha de pagamento com outra forma de classificação. E é isso que o sistema precisa estar preparado. Será que a gente cuida isso hoje dentro das organizações? Então, é a separação de saldos e a separação do que eu estou transitando no meu cartão, e aquelas bases informativas, a gente sabe que elas precisam transitar lá na folha de pagamento, no S1200 ou no S2299, que é a remuneração dos nossos empregados. Então, é este cuidado, né, Jefferson, que a gente precisa ter, e por isso que a gente fala da importância de se olhar benefícios versus legislação. E a gente fala também aqui do cadastro dos estabelecimentos, né? A operadora autoriza que o saldo das carteiras seja gasto somente com o estabelecimento do mesmo tipo, conforme o código de classificação da atividade econômica. Um exemplo prático, por exemplo, se eu pego o meu cartão, que é de vale alimentação, refeição, e antigamente a gente conseguia no posto de gasolina, se a gente tomava um café ou fazia um lanche, usar esse saldo. Eu já estive em 2 postos e eles não aceitaram, porque está pelo CNAE, e eles não têm a separação dentro da estrutura deles do que é posto e o que é a área de conveniência e alimentação. E com isso, a gente não consegue usufruir do benefício do saldo lá do cartão para este fim, mesmo que eu esteja naquele momento, né, Jefferson, consumindo um café, ou almoçando, ou jantando. Exatamente, Marta. São 2 cuidados extremamente importantes, né? Primeiro, na hora de depositar esse saldo, ele tem que compor da forma coerente, como você muito bem mencionou. Quando eu estou tratando de mobilidade, justamente ele vai cair para uma verba, um VDB, como a gente chama dentro do metadados, né? Uma rubrica, onde a gente tem justamente essa configuração. Então, na hora de a gente jogar isso para uma folha de pagamento, na hora de a gente jogar essa informação para enviar ao e-social, a gente vai com a tributação correta. E da mesma forma como a gente se preocupa em disponibilizar esse saldo e depois transferir corretamente isso para as obrigações, para encaminhar para o social, por exemplo, a gente quer ter a certeza de que as pessoas vão utilizar, os colaboradores vão utilizar nos estabelecimentos que competem justamente essa condição. Se é alimentação, tem que ser um ambiente que comercializa alimentos. Se é um ambiente que, uma cesta, por exemplo, correspondente à mobilidade, a gente quer ter a convicção de que vai ser utilizado dentro desse ambiente, justamente para um respaldo, né? Para a gente não considerar isso como se fosse dinheiro propriamente dito. Então, essas são questões que trazem uma segurança muito interessante para nós. E, justamente, possivelmente, nesse teu caso, né, foi porque a condição, a classificação daquela maquininha de cartão, por exemplo, estava relacionada a um posto de combustível e não necessariamente ali a uma conveniência, a um ambiente que comercializa alimentos. Perfeito. E acho que até eles vão ter que se atentar a isso, né? Porque, de repente, a pessoa deixa de fazer a refeição neste local exatamente por não conseguir aproveitar, né, o crédito do cartão, porque o local realmente ele é destinado à alimentação. Então, é um cuidado. Isso talvez, eu penso que até os estabelecimentos vão precisar reinventar a sua forma, eles vão ter que ter uma maquininha para quem abastece e uma maquininha para quem faz a sua alimentação naquele estabelecimento. Exatamente. E por isso, né, que a Lei 14.442, ela também traz alterações, e principalmente quando a gente pensa aqui em empate, né? Então, a gente tem uma característica do benefício de alimentação, que é apenas para pagamento de refeições e aquisição de gêneros alimentícios, quer dizer, eu não teria nada além disso. Porque antigamente as pessoas conseguiam até abastecer no posto de gasolina, e a gente sabe disso, né? E quando a gente pensa aqui em rede credenciada aberta, um estabelecimento passa a aceitar todas as bandeiras. Então, essa regra ela é válida a partir de 1º de maio. 1º de maio eu acho que não é uma data à toa, né? O Dia do Trabalhador, não sei se coincide ou não, né, Jefferson? Mas coincidiu aqui. Que o fornecedor não pode conceder desconto sobre a compra. Na verdade, assim, eu compro da Alelo, faço um pedido e eles não podem me conceder um desconto sobre aquele pedido. Não é do desconto do entregado que nós estamos falando. Então, essa adequação é até 2 de novembro, tá?
olha a importância, né? Se eu fiz um pedido, o pedido é R$ 600 e eu tenho X empregados, este valor não pode sofrer desconto algum. Então, nós temos aqui mudanças, né? E também um cuidado que o empregador precisa ter e que ele não pode ter lá na sua regra de alimentação é que a Marta recebeu da Metadados R$ 600 de vale alimentação. A Marta foi demitida. Isso é mentira, mas é uma hipótese, tá? Aí lá na rescisão da Marta, como eu já acreditei o valor lá no cartão, eu quero descontar da Marta os R$ 600. Não, tudo que eu acreditei do cartão é do empregado e eu não posso descontar dele. Então, a gente fala que quando falamos em descontos aqui sobre os R$ 600, a Metadados não pode ter um desconto lá do fornecedor, que é o Alelo, um exemplo, tá? É só apenas um exemplo, e eu não posso também, se eu concedi para o meu empregado e eu demitir ele, reaver este valor que eu já acreditei lá no cartão. Então, não estamos falando aqui do desconto do empregado. Acrescentando um ponto também sobre a 14.442, outra questão que a gente tem também em voga, né, Marta, é sobre a modalidade de pagamento. Sempre que a gente está falando de um crédito de alimentação, essa modalidade de pagamento ela tem que ser pré-paga. Isso também foi decretado ali por essa não pode ser em dinheiro, né? Tem que ser sempre anterior ao crédito. Não pode mais ter aquela condição. Eu vou pegar e vou fazer um pagamento pós acreditar os valores dos colaboradores. Sempre tem que ser antecipado isso também. Foi um ponto importante de alteração, né? E assim, quando a gente olha para um colaborador, a gente pensa, como que funciona? Eu tenho uma cesta de benefícios de R$ 1.000, então eu vou conceder para ele R$ 200 de alimentação, mobilidade de transporte R$ 200, agricultura R$ 200, educação R$ 200, premiação R$ 200. Muito bonito isso, né? Alimentação eu tenho que ter o cuidado, então, né? Do pré-pago, eu tenho que ter o cuidado se eu tenho empate, eu tenho que ter cuidado se eu sou lucro real. Quando eu penso em mobilidade, o que eu vou trocar pelo que, né, Jefferson, porque eu tenho impacto. Se é transporte, eu tenho que cuidar. Hoje, até no transporte, tem solução de consulta, se eu desconto do meu empregado. Mesmo que na convenção me diga, desconta 3%. A diferença de 6 para 3 precisa ter contribuição previdenciária. Então, a empresa precisa se atentar a isso. Quando a gente vai para lazer e cultura, também tem que cuidar, porque é uma verba, isso tributa, tem encargo, não tem encargo, ela está transitando pela folha de pagamento, educação da mesma forma. E a premiação, então, a gente nem fala, porque quando a gente carrega um valor em dinheiro no cartão, a premiação pela reforma trabalhista, a gente sabe que a gente pode ter um prêmio sem incidência. Se eu conseguir uma vez na vida para Marta, na reincidência, tributa. Então, também tem solução de consulta aqui, a gente tem que ter cuidado quando a gente carrega um valor no cartão. Exatamente. Tem dinheiro para saque, né, Jefferson? Olha o cuidado que a gente precisa. E tudo isso aqui, Jefferson, olha que interessante, precisa transitar pela folha de pagamento. Com o valor total que eu concedi, então, de alimentação, de mobilidade, de lazer e cultura, de educação e de premiação. Será que o meu sistema hoje está preparado para isso e faz isso? Exatamente. Isso que você comentou são cuidados muito importantes, mas a gente tem solução justamente para simplificar isso, né? Justamente para que a gente tenha ali esses cuidados necessários. Vamos pensar numa condição você falou da convenção coletiva, por exemplo, né? Se eu tiver na minha convenção coletiva um valor mínimo para alimentação, é importante que eu tenha um recurso para que, no momento que estou fazendo essa composição dessa cesta de benefícios, aqui dessas carteiras de benefícios que a gente está vendo, limitar. Olha, esse colaborador vai pegar no mínimo R$ 500 de alimentação. Então, ele vai debitar, né, de um valor macro, de uma quantidade macro que a gente tenha para distribuir, considerando limites necessários nesse aspecto. Se ele opta, por exemplo, por vale transporte, possivelmente ele já não vai poder optar por mobilidade, né? Um vale transporte numa condição tradicional, nesse modelo em que a gente faz a compra direto com a agência de transportes, por exemplo, fornece para ele os bilhetes ou um
crédito em um cartão específico, né, da fornecedora de benefícios da região. Então, essas condições, elas são condições que a gente precisa ter muita atenção com toda a questão tributária, mas nem por isso torna-se um processo tão complicado, né? Dá para a gente facilitar bastante com soluções que vão justamente otimizar isso. Do tipo, fiz o pedido de alimentação, jogo essa informação automaticamente para a folha, consequentemente, eu consigo, então, informar corretamente para o social também. Perfeito. E é aqui que a gente coloca. Então, para se oferecer essa cesta de R$1.000, com esses valores que estão dentro da cesta, eu preciso ter todo o amparo jurídico disso, eu preciso ter isso regrado, eu preciso ter garantia mínima do que eu não posso escolher e que ele tem que ter. Então, é o cuidado básico que nós precisamos ter dentro da nossa empresa. E para a empresa, a gente precisa considerar o equilíbrio, o que é oferecido aos colaboradores versus o impacto do que foi escolhido nos encargos da empresa. É isso que nós falamos até agora, Jefferson, como é importante olhar para isso, é cuidar da gestão, eu sempre falo aqui, da saúde da empresa. E dessa forma eu vou evitar ali na frente de ter aquela surpresa, né, desagradável com a fiscalização. E quem nunca recebeu um TAC, eu digo um TAC na cabeça, né, que é um termo de ajuste de conduta, que ninguém gosta de receber, né, mas que ele pode acontecer quando a gente pensa em trabalhista. E já previdenciário é diferente, então a gente sempre tem que ter um olhar tanto para a área trabalhista quanto previdenciário. E assim, eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, que é um exemplo de auxílio alimentação. Eu posso ter pagamento em dinheiro? Posso. Desde que eu posso carregar lá no cartão um valor em dinheiro? Posso. Desde que essa verba transite pela folha de pagamento e eu tenha ali o encargo do fundo de garantia e o tributo do INSS. Se eu tenho uma refeição pronta dentro da minha empresa, eu não tenho PAT, eu vou ter que ter o encargo do FGTS. Porém, contribuição previdenciária não existe mesmo que esteja escrita no PAT. Se eu tenho uma cesta básica e essa cesta básica a minha empresa não tem PAT, eu tenho o encargo do FGTS. Se a minha empresa tem PAT, eu não tenho. Já quanto ao tributo INSS, eu não tenho, mesmo que não esteja escrita no PAT. Agora, aquele cartão que a gente carrega de vale alimentação e vale refeição, eu não tenho nem fundo de garantia e nem INSS, mesmo que eu não esteja inscrita no PAT. Mas aqui sempre vale a ressalva que eu tenho que cuidar se essa minha empresa concede vale alimentação e refeição e ela é lucro real. Se ela é lucro real, vale a pena fazer a inscrição no PAT, porque daí eu tenho o abatimento no cálculo do imposto. Como é importante se atentar a essas regras, Jefferson? Tem justamente muita interferência, né, Marta? A gente precisa justamente desse respaldo do nosso jurídico nos ajudando a entender exatamente como a gente vai trabalhar essa tributação, né? Porque tem muitas pegadinhas aqui dentro desse recurso. E assim, a grande pergunta da contribuição do empregado. A empresa pode descontar do empregado, quando a gente pensa em PAT, até 20% do valor. E se ela não descontar nada, também é diferente do Vale Transporte. E quando o Vale Transporte eu tenho um desconto previsto de 6%, e se eu desconto um valor menor, eu tenho contribuição previdenciária do que eu deixei de descontar daquele empregado. Então, nós, profissionais dessa área, precisamos nos atentar também à legislação e o impacto para o RH. Eu faço essa pergunta para vocês. Seja qual for o tipo de benefício, tudo deve constar na folha de pagamento enviado para o E-Social. Eu falo isso para vocês com propriedade. Se vocês pegarem o manual do E-Social, lá onde tem a informação da remuneração ou do evento S1010, vocês vão ter lá valores de parcelas in natura. Toda verba que eu carrego no cartão, que eu deposito na conta do meu empregado, ela precisa transitar pela folha de pagamento. Então, é este cuidado que nós precisamos ter. E por isso que temos aqui uma tabelinha com a ajuda da Camila aqui, e onde nós colocamos o quê? Eu tenho o código, esse código é da natureza de rubrica que vai para o E-Social. Eu sempre digo que a alimentação, ela é uma informação casada quando tem desconto do empregado. Uma informação solteira quando não tem desconto do empregado.
Por quê? Porque sempre eu vou ter o código do valor total, que é o código 1800, 1806, 1807, 1808, 1809, de uma informação solteira, sozinha, quando eu não tenho desconto do empregado. E que eu vou fazer a informação nestes códigos numa base informativa ou num provento, no caso do 1800, ou para quem é cliente da Metadados, num vencimento, com essa natureza de rubrica. E isso precisa transitar na folha de pagamento com o valor total que eu concedi. No meu exemplo, R$600. Porém, quando eu tenho lá o desconto do meu empregado, a informação é casada. Ela anda em duplo. Eu tenho que ter o valor total de 600 e o valor que eu descontei. No caso, eu tenho aqui uma alimentação em cartão ticket vinculado ao PAT, que é o meu caso. Então, eu vou ter os R$600 no código 1806 e o meu desconto, 20%, R$120, na natureza 9241. Como é importante ter um sistema lá que concede o benefício, Jefferson, que faz a integração já na folha de pagamento, lá nos lançamentos, para que essa informação chegue junto com a remuneração do empregado no S1200 ou no 2299. Com certeza, Marta, porque se a gente não tiver essas informações totalmente integradas, fica bem difícil administrar, né? Lançar essas informações, informar isso para o social, fica muito mais complexo quando a gente precisa, talvez, fazer tratativas manuais, ou uma série de importações, uma série de recursos para que essas informações se comuniquem, né? Exatamente. E o mais importante de tudo isso eu não posso somar tudo que eu concebo e colocar no mesmo balaio, usando os termos que a gente usa, né? Eu preciso ter isso separado. O que eu digo assim, cada macaco ou cada pessoa no seu quadrado, né? No seu galho, cada macaco no seu galho, né? Então, assim, se eu tenho uma informação de alimentação com PAT, vai numa natureza de rubrica. Se eu tenho também uma cesta básica, vai em outra natureza de rubrica. E dentro da minha empresa, eu posso ter também um refeitório. Eu posso ter também uma alimentação concedida em pecúnia. Porque cada uma, vocês viram na apresentação no slide anterior, que ele tem um reflexo, que vai representar um custo dentro da empresa. E na hora de fazer o custo da empresa, eu tenho que saber quanto custa conceder uma alimentação em pecúnia. Quanto custa conceder e ter um refeitório sem o registro do PAT, porque vou ter reflexo lá no fundo de garantia. Quanto custa para a empresa não descontar 6% do vale transporte? E assim por diante. E por isso que eu faço a pergunta, o que faz a diferença? A segurança de um sistema completo e integrado, né, Jefferson? Agora eu deixo contigo. Como é importante ter um sistema que faça essa gestão para mim? Porque hoje nós não temos mais todo esse tempo. E a chance de ter a informação totalmente equivocada é enorme. Exatamente, Marta. A gente tem essas condições que a gente vem falando durante a nossa live aqui, elas dão justamente base para a gente conversar sobre essas 4 figuras aqui que a gente tem representadas, né? Quando a gente constrói benefícios flexíveis, a gente precisa de uma ferramenta para facilitar no momento de fazer uma composição dessa cesta, né? Dar essa opção para o colaborador fazer essa composição, essa seleção, né? De quais os valores que ele quer para cada determinada condição do benefício dele, né? Eu quero R$300 aqui para lazer e cultura, eu quero R$200 para mobilidade, e assim consequentemente. Então, eu preciso facilitar esse aspecto. E isso, muitas vezes, precisa de complementos de questões de benefícios legais ou de benefícios que sejam ali considerados essenciais, talvez, para um determinado segmento, como um plano de saúde, né? O plano de saúde, ele precisa ser gerenciado de uma forma muito ajustada, porque existem várias modalidades de plano, existem muitas condições ali, por exemplo, se eu estendo para familiares ou não, e todas essas condições, a gente sabe, tem todas as complexidades para informar, tanto para a DIRF quanto para a social, né? Então, isso... E Jefferson, a gente não pode esquecer também, quando a gente fala em plano de saúde, que o detalhamento para a DIRF vai
o CPF de titular e dependente. E está vindo por aí também, não sei se vai ser provavelmente no evento 1220 ou o que vai ser publicado no novo layout do E-Social, que este detalhamento também volta para o E-Social pensando na substituição da DIRF. Então, nós precisamos ter a gestão disso separado sempre por titular e dependente. Exatamente. Esse é um recurso extremamente complexo, né, Marta? Sem solução para calcular isso, para facilitar esse processo, fica bem difícil da gente trabalhar, né? Então, uma solução integrada vem justamente para contribuir com essas questões burocráticas que a gente vai ter em relação à folha de pagamento. E essa solução de benefícios, esse combo, né, de benefícios flexíveis com benefícios tradicionais, os benefícios que a gente normalmente oferece para o colaborador, precisam constar para efeito de cálculo da folha de pagamento, que é de onde tem a origem de todas as nossas movimentações, de todas as nossas tratativas, e, consequentemente, nesse envio social dentro dos eventos lá de remuneração, né, como 1200, para que a gente consiga justamente fazer isso de forma muito ajustada, precisa, sem aquelas condições que eventualmente tornam-se inconsistências, como você muito bem comentou, né? Lá na minha contabilização, eu informo um dado, um valor, trago uma informação, só que no meu trabalho aqui de envio e-social da minha folha de pagamento, eu não consegui fazer com que essa informação ela chegue de forma a esses valores se convergirem, né? Perfeito. Eu deixo aqui uma pergunta. Será que você que está nos acompanhando, novamente agradeço pela participação em nome da Metadados de cada um de vocês, você tem todo esse controle separado? Será que isso está chegando lá no E-Social, em base informativa, separado pelo tipo de benefício que você concede? Você tem esse controle hoje dentro da sua empresa? O E-Social não avisa, ele não dá divergência, mas uma fiscalização e cruzamento de dados ou uma malha fina, isso vai aparecer. Aqui, Marta, a gente mostra um pouquinho sobre o gerenciamento simplificado, né? Então, aqui a gente traz umas condições para que a gente possa elucidar aqui para o pessoal sobre o quanto é prático, né, dentro desse movimento. Então, a gente vai ter, na solução, a possibilidade de criar todos os benefícios que a gente vai oferecer. Essa solução ela vai ter a integração, né? A FeedLover, por exemplo, tem integração completa com o Metadados, por exemplo, com o nosso sistema integrado de recursos humanos, para que os cadastros de colaboradores eles transitem perfeitamente, a gente consiga justamente otimizar esse fluxo e depois otimizar o pedido, né? Propriamente dito de cada um dos benefícios, de alimentação, premiações que eventualmente a gente vai oferecer, que a gente vai fornecer, essas condições de mobilidade, cultura. Então, todo esse gerenciamento é muito simplificado porque as plataformas elas se conversam entre si e também a gente consegue fazer tudo isso num único cartão de crédito, né, para otimizar essa rotina. E Jefferson, eu estava olhando aqui e fiquei pensando, eu sou lá da área de RH, estou processando minha folha de pagamento. Sim. E hoje eu tenho uma planilha de Excel e eu tenho lá computado, então, todas as faltas dos meus empregados e afastamentos, porque na hora que eu quero fazer o pedido lá do Vale Transporte, Vale Alimentação, eu quero abater isso. É um grande ganho que nós temos, porque dentro do módulo de benefícios ou através do Frequência, eu consigo ter lá todos os eventos, né? E ele vai perder, então, Vale Transporte, que ele vai perder Vale Alimentação, ou que ele vai ganhar um Vale Transporte extra, ou um Vale Alimentação extra, como isso é importante. Ou muitas vezes também aquela condição vinculada à assiduidade para uma cesta básica, por exemplo, né? Isso também é perfeito. Ganha cesta básica, perde cesta básica. E, novamente, lembrando, eu tenho lá um prêmio, que eu dou uma cesta básica, eu tenho que olhar pelos pré-requisitos, que ela tem que transitar pela folha, daí eu tenho que olhar, tenho PAT, não tenho PAT, para saber se eu vou ter encargo e tributo sobre isso. Exatamente. Aqui, nessa sequência, então, a gente tem a representação das duas modalidades que a gente trabalha dentro do FeedLover, dentro dessa nossa solução, onde o FeedCard, ele é uma solução que está relacionada diretamente a gente facilitar
pedidos de benefícios tradicionais. Então, por exemplo, eu, enquanto RH, determino que eu vou fornecer para os meus colaboradores, para todos eles, um valor de alimentação fixo. Eu vou fornecer, por exemplo, um valor de mobilidade fixo, talvez, para aqueles que fazem essa opção por mobilidade, não vale transporte, por exemplo. Eu quero fornecer também um valor lá de auxílio home office para esse determinado grupo de colaboradores. Então, eu utilizo a solução do cartão, unificando, então, num único dispositivo, digamos assim, num único recurso, né, num único cartãozinho mesmo, essa informação, esses valores, né, correspondentes. E na modalidade FeedFlex é onde a gente trabalha justamente com a possibilidade, ali como esse sliderzinho vai mostrando para a gente, a possibilidade de ele compor essa cesta de acordo com a realidade que mais faz sentido para ele nesse determinado momento. Então, eu posso definir, por exemplo, um valor mínimo de alimentação e se ele quiser aumentar esse valor, vai abater do valor total, como a gente viu antes, aqueles R$1.000, né? Abater do valor total dentro da cesta dele, de acordo com o que ele aumenta para aquele benefício. Nossa, que maravilha isso. E se a gente tem todo esse controle comparado com tudo o nosso jurídico, com a segurança jurídica, tudo fica mais fácil. E daí quando a gente fala em transparência e em controle, então... Exatamente. Além da gente fazer essa compra facilitada, digamos assim, a gestão também é facilitada através de dashboards que são representados aqui na nossa imagem, e também o próprio colaborador vai ter ali no seu aplicativo, né, ou pelo site da plataforma, visualizar os saldos remanescentes em cada uma das cestas, né? De repente eu fui lá abastecer e eu não tenho mais o valor de mobilidade dentro da minha cesta. Eu vou conseguir observar lá, ó, eu tenho R$50 de saldo, por exemplo, nesse determinado recurso aqui que eu disponibilizei. Então, isso acaba ajudando bastante, né? Porque fica mais fácil para que ele gerencie, ele acompanhe, ele tenha essas noções, sabe também quando o crédito caiu no seu cartão e assim por diante. Perfeito. Transparência é tudo na vida. Tudo. Exatamente. Então, a gente deixa aqui a pergunta. Você se interessou? Converse com os nossos especialistas, coloquem ali, eu quero, podem deixar o e-mail de vocês, o número de celular, porque é interessante conhecer e ter um contato com algo diferente. Então, nós estamos sempre aí, Jefferson, para tudo isso. E agora, será que nós temos perguntas? Vamos ver aqui o que nós temos de perguntas, Jefferson. Temos muitas perguntas. Temos. Então, Jefferson, ao ofertar o cartão mobilidade, preciso ter o desconto exato de 6% ou pode estipular um percentual menor? Que boa pergunta, Jefferson. Pois então, né, Marta? Nós falamos sobre isso aqui na apresentação. Quando eu tenho uma mobilidade que envolve transporte e eu tenho um desconto menor, eu posso tê-lo, mas eu tenho um reflexo. Eu tenho contribuição previdenciária sobre a diferença, Jefferson, e acho que muitas empresas não estão se atentando a isso. Isso tem como auditar no S1200 que nós estamos transmitindo para o E-Social. Porque lá eu tenho que ter o valor total e eu tenho um desconto. Então, se eles quiserem montar aqui, Jefferson, uma malha, é muito fácil, você concorda? Sim, exatamente, né? Com o E-Social tudo ficou muito mais simples no efeito de fiscalização também. Aqui nós temos outra pergunta, no Vale Refeição e Vale Alimentação, o pagamento pré-pago é para o gestor ou para o empregado? Não entendi. Qual cuidado com o PAT exatamente eu preciso ter, Jefferson? Quando a gente trata dessa modalidade pré-pago, quando eu estou fazendo, por exemplo, eu estou acionando o meu fornecedor de alimentação e refeição e eu vou fazer um pedido de R$50 mil, por exemplo, de alimentação ao total para todos os meus colaboradores. Nessa modalidade, então, quando eu estou fazendo essa compra, né, eu preciso fazer esse pagamento antecipado. Ele não pode ser posterior ao crédito. Então, se esse crédito for cair no dia 1º do mês subsequente, né, eu preciso realizar esse pagamento
anteriormente. A fatura ela não pode ser com vencimento no dia 10 de abril, por exemplo, tratando-se do pedido do mês seguinte. O fato de não poder descontar do empregado o valor que eu já carreguei no cartão. Muitas empresas não fazem o controle dos dias trabalhados e carregam mensalmente R$600. E daí eu carreguei o meu cartão no dia 30 de janeiro de R$600, que é o dia do meu aniversário, Jefferson, para gravar essa data, tá? E no mesmo dia eu fui desligada da empresa. Nossa, não ganhei esse presente de aniversário, mas estou brincando, é um exemplo. E daí, se já está lá no meu cartão este valor de 600 e eu não controlei ali as faltas ou afastamentos, sem prever um período, eu previ que eu poderia utilizá-lo no mês de fevereiro, eu não posso, lá no cálculo da rescisão, descontar R$600 daquele valor que eu carreguei no cartão. E até a pessoa colocou aqui, ó, resposta ao decreto 10.854 de 2021, né? Que o valor do benefício concedido ao trabalhador, independente de ter havido o desconto de sua participação, poderá ser integralmente utilizado pelo... isso mesmo, R$600 eu vou usar após a rescisão. E ele não deve ser objeto de desconto na minha rescisão de contrato. Exatamente, esse é um erro muito comum, né, Marta? É muito comum e tem muitas empresas que descontam, né, Jefferson? Não estou brincando, isso acontece aqui em Caxias do Sul. Ou nas empresas que eu atendo, eu já vi acontecendo, tá? Essa prática de RH, pelos anos que eu já transitei por essa área, até no escritório de contabilidade, eu já vi isso acontecendo, Jefferson. Até caiu no fone aqui, ó. Até isso. Então, se eu utilizo um cartão de multibenefícios em relação ao desconto do empregado, pode ser utilizado o percentual de 20% para todos os valores creditados? Ou, por exemplo, no caso de mobilidade, deveria ser de 6%? Na verdade, eu não levo o desconto deste cartão, Jefferson, eu levo a base informativa. E a regra de desconto, eu tenho ela na folha ou no módulo de benefícios. Eu sempre vou ter o valor que é a parte da empresa, o valor total do empregador, e eu vou ter o valor que eu desconto do empregado. Então, é claro que eu não vou ter 20% do desconto de vale transporte nunca, porque a legislação prevê 6%. Então, tudo isso é parametrizado conforme o benefício. Jefferson, essa é para ti, eu acho. Na plataforma da Metadados, conseguimos fazer o sistema de pontos para flexibilização? Gerar o relatório para a carga na folha? A gente consegue fazer a disponibilização da cesta com base nos valores. Então, por exemplo, eu defino que o Jefferson vai ter R$ 1.500 à sua disposição, e aí ele vai fazer a composição de acordo com esses R$ 1.500 correspondentes. O que é muito importante, quando a gente está falando dessa composição, a gente define limites, né? Limites mínimos e limites máximos, justamente para que a gente garanta que a distribuição ela vai ser dentro daquilo que uma convenção coletiva determina, por exemplo. Minha convenção pode determinar que, no mínimo, R$ 400 de refeição. Nesse caso, eu determino o valor mínimo correspondente. Perfeito. E você que está aqui nos acompanhando, coloque ali eu quero. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer uma demonstração, é importante. Então, coloque ali eu quero, coloque o número do celular, o e-mail para contato, que os nossos consultores vão fazer contato. E uma coisa importante aqui, uma das perguntas, Jefferson, forneço transporte aos empregados através de uma empresa terceirizada. Não desconto nada do trabalhador. Incide impostos sobre essa rubrica? Então, quando a gente tem um transporte fretado ou terceirizado, eu também tenho que ter o desconto do empregado. E quando eu não tenho desconto do empregado, eu tenho contribuição previdenciária. Então, é importante aqui você verificar com o seu jurídico toda a base legal e o impacto do que a empresa pode vir a ter aí no futuro. A gente precisa ter a certeza disso para não ter lá na frente nenhuma surpresa sobre isso. E este valor do transporte fretado ou do ônibus que você contratou, eu tenho que ter o custo por empregado. E eu vou tê-lo em base informativa, transitando em folha de pagamento com o custo de cada empregado. Então, você precisa transitar este valor pela folha de pagamento. Jefferson, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, concorda? Com certeza.
Com certeza. E assim, das perguntas, eu deixo como um case assim, que a gente não tem que ter medo, que eu acho que o nosso jurídico precisa estar de portas abertas para nos ajudar. Eu acho que é um momento muito rico para a área jurídica também, vem processo trabalhista no e-social pela frente, tem a parte de benefícios que ela possui realmente um impacto enorme lá na folha de pagamento, no e-social, e no que nós oferecemos para os nossos empregados. E quando a gente trabalha de forma preventiva e não reativa, a gente economiza dinheiro e a gente pode conceder até algo mais para o nosso empregado, e que leve a satisfação e a retenção dos talentos, Jefferson. Que recado, que mensagem você quer deixar para as pessoas que nos acompanharam, que estiveram aqui? Pessoal, aproveitem este momento, podem colocar de que cidade vocês estavam nos acompanhando, até para que a gente possa ter uma noção quem são as pessoas que estão aqui conosco. E se tiverem algum comentário, algum elogio, alguma crítica, fiquem à vontade. A Camila está compartilhando com vocês um e-book maravilhoso que nós aqui da Metadados desenvolvemos, um e-book onde a gente fala sobre essas particularidades, do que teve de mudança, e eu tenho certeza que isso também ajuda. E eu convido vocês também a assistirem a live que nós tivemos com o Luiz Medeiros, onde nós falamos sobre legislação de fato, o impacto de descontar ou não descontar. Então, se Camila puder compartilhar com vocês o link também desta live, ela é maravilhosa. Eu estive junto com o Luiz Medeiros e a gente olhou com cuidado o fato, qual o reflexo de ter um prêmio pago em dinheiro, carregado o valor pelo cartão, se tributa ou não tributa. Então, é um momento bem interessante. Então, coloquem ali eu quero, se vocês querem também o nosso contato e o contato do nosso consultor. Então, Jefferson, deixo a palavra contigo e depois eu me despeço por aqui. Eu só tenho a agradecer a atenção de todos, agradeço pelo tempo de vocês, que vocês entrem em contato conosco tendo interesse em conhecer um pouquinho mais. É importante justamente sinalizar esse eu quero, que a gente vai prontamente conversar com vocês e tentar entender como ajudar na realidade de cada RH representado aqui. Perfeito, e vocês podem acompanhar a Metadados pelas redes sociais, vocês têm aqui todos os nossos canais, tem o telefone aqui da unidade de Caxias do Sul, São Paulo, tem nosso e-mail. A Metadados está sempre preocupada em compartilhar com vocês algo a mais. O nosso intuito realmente é levar uma informação com segurança e assertividade. Agradeço em nome da Metadados a participação de cada um de vocês, a confiança e o tempo que vocês estiveram conosco. Se vocês quiserem compartilhar este link, este material vai ficar gravado, a Camila depois ela vai disponibilizar, esse material estará disponível lá no YouTube, vocês podem acessar, podem deixar o like, quanto mais like e curtida tiver lá, mais pessoas vão receber este material. Eu penso que sempre que a gente olha para uma rotina nova, Jefferson, que a gente tem um olhar diferente, a gente melhora algo que a gente tem na casa da gente, na empresa da gente, na vida da gente. Com certeza. Então, para mim foi, mais uma vez, uma gratidão imensa por este momento e a confiança. E foi um prazer dividir este momento, Jefferson, contigo, meu querido colega aqui da Metadados. Para mim também, Marta. Obrigado, pessoal. Obrigada. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Tem live com João Paulo, né, Camila? Se quiseres compartilhar o link, estaremos falando, João Paulo, o professor Rodrigo, e nós vamos falar sobre a substituição da DIRF, sobre o novo DARF, sobre o novo momento que vem por aí. E será um prazer tê-los aqui conosco novamente. Até a próxima.